Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou um dos proprietários aqui da estalagem Corvo Branco. E nesse vídeo a gente vai retratar um pouquinho o que foi esses 10 anos de construção desse sonho. Como que começou? O Márcio e a Viviane vieram passear aqui em maio de 2013 e vislumbraram essas montanhas encantadoras, essas cachoeiras aconchegantes, esse clima gostoso e essa cidade hospitaleira. Em 2013, eu fui contratado para gerenciar e assumir esse lindo projeto, que era montar uma pousada aconchegante com uma infraestrutura impecável, num lugar maravilhoso, num pedaço do paraíso, como eu costumo dizer. E eles começaram a construção. Quem é o Dave? O Dave era um profissional da área comercial de 17 anos de multinacional. E aos 37 anos resolveu virar a chave, abandonar o mundo corporativo, meta, pressão, cobranças exacerbadas e vim descansar e trabalhar num pedaço do paraíso que se chama Urupsi. No começo de 2013, a gente tinha uma ideia que começou a ser executada em 2014. Em janeiro de 2014, a gente começou sem luz, sem água e sem estrada. Mas tá tudo certo, vamos embora. Eu lembro que eu comentava com o Márcio, água, a gente faz um poço artesiano, 564 metros perfurados, nem uma gota d'água. Márcio, luz? Não, luz é fácil, luz rural é fácil. Demorou 1 ano e meio, pessoal, só para a gente conseguir ter um ponto de luz aqui. A casa-mãe foi construída toda com gerador. A gente moeu 3 geradores pequenininhos para construir a casa-mãe. Em março de 2015 chegou a luz. Então daí já ficou um pouco mais fácil da gente trabalhar. Outra curiosidade. Central de gás. Me falaram na época, esqueça, Dave, não tem nenhuma pousada em Urubici com central de gás. Eu digo, então vamos ser a primeira. E são algumas coisas que a gente foi colocando. A água a gente pega da cachoeira, ali do outro lado da grota. E a gente montou uma pequena estação de tratamento de água justamente para oferecer o melhor para os nossos hóspedes. Uma outra curiosidade que tem aqui é o nosso lago, lá embaixo. Aquele lago a gente passou mais de 4 anos tentando encher e não conseguia. Nos ensinava, coloca cal, colocamos cal, coloca Dynapac, colocamos Dynapac. E não resolvia, coloca lona, não resolvemos. Mais de 4 anos, mas a persistência nossa com a estalagem com o lago foi tão grande que hoje tudo está montado. Temos 11 chalés, sendo 7 para casais, 3 para casal mais um filho e 2 para casal e mais 2 pessoas, 2 filhos pode ser. Então, a gente tem a Rússia, tem a Alemanha, tem a China, a Itália, Holanda, Escócia, Estados Unidos, França, Noruega, Letônia e Canadá. Todo mundo pergunta, vão construir mais? Sim, temos a Finlândia em projeto. Todo mundo me pergunta o que é aquela casinha. Aquela casinha foi nos vendida com a promessa de ter luz. Cheguei aqui 60 dias depois da compra da casa, não tinha luz e nem casa. Daí foi falado com a compradora, dado um prazo para ela, ela trouxe o chalezinho, que hoje muitos chamam de Venezuela. Mas é um chalezinho, a gente guarda material que faz a logística reversa. Garrafas de vinho, garrafas de cerveja, porque a preocupação com o meio ambiente aqui é gigante. A gente não traz nada que possa poluir a montanha. Perrengues, a gente passou alguns aqui. Não tinha uma estrada, a gente teve que refazer uma estrada. O prefeito da época nos deu uma força com uma parte da estrada, outra parte a gente cuidou. E estamos aí até hoje lutando por uma infraestrutura. Aqui dentro a gente cuidou de tudo para tudo funcionar. E a gente fica muito feliz porque na hora que o hóspede vem viver a experiência Corvo Branco, ele não se preocupa com luz, não se preocupa com água, não se preocupa com gás, um atendimento premium, um roteiro que é feito de acordo com uma entrevista que a gente faz no check-in. A pessoa nos diz o que ela quer ver, o que ela mais gosta e a gente orienta, justamente para não ficar perdido. Visita o Corvo Branco, vai visitar Papuã, depois volta na Gruta de Lourdes. Isso aqui, para quem se hospeda conosco, não acontece. O pessoal também pergunta muito da ideia dos países. O Márcio, meu sócio, na época ele era gerente de exportação. E ele visitava a maior parte desses países que a gente construiu. E daí trazia de lá alguns itens de decoração e também a inspiração. Daí passava para a arquiteta e ela desenvolvia
de acordo com os materiais que a gente tinha aqui. Para vocês terem uma ideia, ele passeando na Rússia, ele achou uma casa branca com janela azul e telhado marrom. E eu falei, esquece, eu não vou construir uma casa branca no meio da natureza. Ele rodou mais 1.500 quilômetros. Outra foto de uma casa branca no interior da Rússia com telhado marrom e janela azul. E detalhe, o Márcio é alemão. E teimoso é quem teima com alemão. Tá ali a Rússia. E é muito queridinha com o pessoal, porque é uma das que tem a vista mais privilegiada e a maior banheira possível dentro de uma cabana. Quando a gente começou aqui, eu falei, Márcio, internet. Não, internet a gente vai dar um jeito na hora de abrir. Graças a uma parceria com a Diretrix, até hoje a nossa fornecedora aqui, eles botaram um ponto a ponto. A gente teve que entrar numa parceria para colocar uma torre de internet para poder mandar sinal, para oferecer um sinal legal aqui. Com o tempo veio a fibra ótica e hoje a gente tem 2 fornecedores de internet justamente para não faltar. Porque a gente não quer que a experiência do hóspede aqui seja frustrado por falta de sinal de internet, por exemplo. O pessoal nos pergunta, café da manhã. O nosso café da manhã ele foi construído com especialidades serranas. Então, são itens que a gente provou, gostou e a gente coloca no nosso buffet do café da manhã. E daí são coisas que são tipicamente daqui. 95% dos nossos itens são tudo menos 50. O que é menos 50? Eles são produzidos num raio de menos de 50 quilômetros aqui da pousada. Tem alguns itens que vêm de fora. Doce de leite de ovelha não é produzido na região, mas é uma coisa que a gente não abre. O nosso querido mel de Bracatinga. Diz aí para mim se você já escutou a história do mel de Bracatinga contada pelo Dave. Sim? Não. Pode vir que eu te conto. Uma coisa tradicional aqui, que é a nossa estrela do café da manhã, que é a rosquinha de coalhada. A vantagem da rosca de coalhada aqui na estalagem Corvo Branco, que a experiência sai direto do forno para as mãos dos hóspedes. E todo mundo adora a dita rosca de coalhada. Então, quando eu fiquei em algumas pousadas aqui em Urubici, eu chegava ali, tinha um pão francês, um queijo mussarela e um presunto. Mas isso eu como na panificadora na esquina de casa. Eu viajava na época 580 quilômetros para comer a mesma coisa que eu comia na panificadora do Aristides? Não, né? Por esse motivo, o nosso café conta ali com pão de milho com massa escaldada, um pão de trigo extremamente saboroso, um waffle que para colocar doce de leite é perfeito. Isso é uma experiência que você vai viver a hora que você se hospedar aqui na Corvo Branco. O nosso começo com o restaurante. Nós fazíamos alguns eventos durante o ano para poder chamar as pessoas da cidade para virem conhecer a estalagem Corvo Branco. Quem cozinhava para nós era o Paulo e a Simone. Fantásticos pratos. Com o decorrer do tempo, passou por aqui também o Roberto, do Sêmola, que a maior parte de vocês, quem já veio para Urubici, deve conhecer. Hoje, quem é responsável pelo nosso restaurante é o chefe Hugo. Então, são mais de 15 pratos, entrada, prato principal, sobremesa. Diz aí para mim, você já sabia que nós temos um restaurante aqui? Ah, outra pergunta que me fazem muito. O restaurante é aberto ao público? Com reserva, sim. Mas a gente já salienta que a prioridade é dos nossos hóspedes. E como a gente tem um salão com uma limitação, então os hóspedes chegam, reservam o jantar. Se sobrar mesa, a gente abre para fora. Mas a prioridade são dos hóspedes. Café da manhã, o pessoal também pergunta muito. Posso ir aí só tomar café da manhã? No momento, não. Por quê? O café da manhã é exclusivo para os hóspedes, é um momento só deles sentarem ali no salão, contemplar a vista, trocar ideias, desconectar um pouquinho do celular e conectar com a família, o tete a tete, o olho no olho. Então, a maior parte do café da manhã, tem gente que senta às 8h40 para tomar o café da manhã e levanta às 10h30. Então, é um café bem lento, bem tranquilo, ele degusta o máximo das coisas e levanta renovado, inclusive as energias. Dave, como funciona o jantar? O nosso jantar são 3 tempos. É uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Vem em 3 tempos diferentes. Abre às 14h30 e fecha às 20h30 para pedidos. Eu costumo brincar com o pessoal assim, eu entrego o menu na mão da esposa e é assim, a entrada ela escolhe, o prato principal eu quero isso, o meu marido quer aquilo,
pronto, sobremesa traz essas duas, eu vou provar que eu mais gosto, a outra é dele. E funciona. Lá em casa fazem 28 anos que está funcionando assim e eu não vou mexer nisso. Para que mexer em time que está ganhando? A nossa adega. O pessoal me pergunta, Dave, por que só vinhos da Serra Catarinense? É justamente para valorizar isso aqui. Um bom vinho argentino, um bom vinho chileno, um francês, você toma em qualquer lugar. Agora, ter uma adega com 97% dos rótulos da Serra Catarinense, eu acredito que é para valorizar a região. Tem um vinho em específico, que é o vinho que eu mais vendo aqui desde o ano de 2015, que é o Tori, da vinícola Iragami. Dave, japonês sabe fazer vinho? Não. Só que eles têm a inteligência de contratar os melhores profissionais para fazer o melhor vinho possível. E até hoje, todo vinho que eu recomendei nunca voltou uma garrafa. E eu ainda brinco com o pessoal. Se você não gostar, pode deixar que eu tomo. É o meu vinho preferido. Mas a gente tem mais de 90 rótulos da Serra Catarinense e tem 3 rótulos de uma bodega argentina, porque tem gente que quer o Malbec argentino. Então a gente também tem. Dave, Serra Gaúcha, venda vinho da Serra Gaúcha na Serra Gaúcha. Aqui vamos prestigiar a Serra Catarinense. Quando a gente começou, a gente tinha 3 chalés. Era o Canadá, a Noruega e a Holanda. Só. A gente conseguiu abrir com esses 3 e construindo o quarto. E quando a gente conseguiu abrir o quarto chalé, foi uma alegria, porque daí a gente já não precisava mais tirar dinheiro do bolso. Os próprios 4 chalés já estavam pagando o custo da operação. E a gente trabalhou 4 anos com esses 4 chalés. Em 2018, a gente começou a construção da Letônia e a Rússia, que completou os 6. Logo em seguida, em 2020, em janeiro de 2020, a gente começou a China. Olha a data e olha a hora de começar a China. Em março fechou tudo para a pandemia. Pessoal, eu já tinha saído escondido, namorado escondido, porém trabalhar escondido foi a primeira vez. Então a gente tinha que buscar material à noite escondido para o pedreiro poder trabalhar no outro dia, porque estava tudo fechado. Então a gente foi trabalhando a China. Eu lembro que na época o Márcio me perguntou, paramos ou continuamos? E eu falei para ele, a minha mãe me ensinou a terminar tudo que eu começasse. Vamos terminar a China. E terminamos a China. E daí com a pandemia, comércio fechado, exterior fechado, Beto Carreiro fechado, praia fechado, sobrava serra. O pessoal começou a vir para cá. Como eram chalés todos distantes um do outro, e na época, no começo da pandemia, a gente servia o café nos chalés, não tinha contato nenhum. Isso aí nos ajudou a ter um público quase que 100% durante o mês. Então tinha público do dia 1º ao dia 30. Lógico, a gente sofreu um pouco com os decretos que só permitiam 50% a taxa de ocupação, mas fomos trabalhando. E daí com a pandemia, a gente decidiu construir mais 5 chalés, que era a Itália, a Escócia, a Estados Unidos, a França e a Finlândia. A Finlândia não foi construída, mas vai ser ainda. E nesse processo de evolução, o último passo que a gente deu foi a construção do nosso tão sonhado jardim. Foi mais de 1 ano discutindo com o paisagista a linha que nós iríamos seguir, alguma coisa que não agredisse o belo pedaço do paraíso que a gente tem, alguma coisa que não destoasse daqui. A gente fez o roseral, tem um projeto do labirinto de lavandas que está tomando corpo e vai ficar lindo. Você já tirou uma foto num túnel de glicínia? Não. Então, no máximo em 24 meses você vai poder tirar aqui. No mês de setembro, entre o dia 7 e o dia 20, você vai conseguir tirar fotos lindas num túnel de glicínias. Tem os agapantos, na China foi plantado os ciprestes, então a gente pensou até nisso. Trazer um pouco do que é plantado lá, lógico que se adapte ao nosso clima aqui em Santa Catarina. Pessoal, como já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a estalagem Corvo Branco saiu de 3 chalés para 11 hoje. Os projetos ainda continuam. O pessoal me pergunta o que vai ter. Vem mais novidades por aí. A gente não pensa em parar nunca. Sempre está renovando. Então a gente não pensa em parar. A gente pensa em criar mais experiências para vocês. Num lugar onde vocês sejam bem acolhidos, tenham um atendimento premium, tomem um café da manhã hiper, mega, super gostoso. E detalhe, sempre com muito amor envolvido. Tudo que a gente faz é por amor. E nesse ano agora de 2025,
a gente está fazendo 10 anos de Corvo Branco. A gente inaugurou no dia 17 de dezembro de 2015. E desde lá para cá a gente vem colecionando histórias. Eu ainda penso em escrever um livro de um ursinho que saiu da cidade e veio para o meio do interior e abriu uma pousada. Pessoal, tudo que é feito, é pensado aqui na Corvo Branco, é para que vocês tenham uma experiência melhor. Quero agradecer aqui a todos que passaram por aqui nesses 10 anos, imprimiram na minha alma algum tipo de lembrança. Agradecer aqueles hóspedes que já estão na quinta, na sexta, na 19ª vez aqui. É incrível, né? Mas já tem pessoas que vieram 19 vezes para cá e vão vir a 20ª antes do final do ano. O Dave, assim como o Márcio e a Viviane, querem agradecer a todos vocês que fizeram parte da Corvo Branco Estalagem.